Desacreditado, o Internacional enfim deu a resposta que todos esperavam dentro da Libertadores da América. O confronto contra o Nacional do Uruguai no Gran Parque Central deu a Inter uma dificuldade muito grande. Mas o Inter superou absolutamente todas essas adversidades. Maior do que a vitória, maior do que o encaminhamento de uma classificação para a próxima fase da Libertadores da América. São as notícias que o jogo apresentou. Uma atuação diferente, com uma postura diferente, de um time diferente. E a principal delas. Enfim, depois de 5 meses em 2025, o Inter tem um camisa 9. Ricardo Matias foi o dono do jogo e conduziu o Internacional para esta vitória gigantesca no Uruguai. A gente repercute tudo sobre o 2 Inter 0 Nacional, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. O Inter venceu. Mais do que isso, mais do que uma simples vitória, e não foi uma simples vitória, mais do que um jogo onde o Inter foi melhor estrategicamente, fisicamente, tecnicamente do que o adversário, em uma partida que tem a sua complicação óbvia pelo tamanho do Nacional, pelo tamanho que é ir até o Uruguai, pela pressão que existia em relação ao jogo, porque era o jogo do ano e que se o Inter perdesse, tudo poderia estar perdido na temporada. O Inter conseguiu dar uma resposta à altura e construiu um resultado gigantesco. Mais do que o resultado, o Inter construiu uma vitória com notícias positivas que, enfim, resgatam a expectativa do torcedor, tão cambaleada nos últimos dias pelas atuações que o Inter teve. E a surpresa, ela já começou na divulgação da escalação. O Roger surpreendeu absolutamente todo mundo. Nem Luca, nem Wesley no comando do ataque. Ele opta pelo garoto Ricardo Matias, que corria por fora entre as apostas para que Roger pudesse utilizar no comando do ataque. E é exatamente aí que o Roger ganha o jogo no Uruguai. O Ricardo Matias, e a gente vai fazer algumas atribuições individuais depois de falar coletivamente, mas eu preciso dizer que o Ricardo Matias foi o dono do jogo. Ele foi melhor jogador do Inter da partida. Ele saiu aos 15 minutos do segundo tempo, extenuado, porque se dedicou, porque finalizou, porque construiu, porque brigou, porque correu. E hoje assume de maneira incontestável a camisa 9 do Internacional. O Ricardo Matias, em 60 minutos, fez mais do que Borré, mais do que Valência, mais do que qualquer centroavante do Internacional no ano. Que pena que demorou, mas que bom que veio essa resposta. E a grande notícia do jogo, sem dúvida nenhuma, é Ricardo Matias. O Inter tem na figura deste centroavante alto um cara que segurava a bola no campo de ataque, fazia o pivô e que estava ligado no jogo. O Ricardo Matias participou desde o começo da partida. Um jogo que sim, ele era perigoso e o Nacional deu alguns sustos no Internacional, mas o Inter também deu sustos no Nacional, tanto que construiu um gol, um cruzamento que veio do lado direito e que o Thiago Maia, de cabeça, abriu o placar, mas o VAR anulou o gol. Na verdade, a arbitragem anulou o gol por um impedimento que de fato existiu, mas minutos depois veio o gol. Em um momento onde o Inter estava lúcido, guerreiro e calmo na partida. Troca de passes, Thiago Maia, que fez um grande jogo, Serve Aguirre, que fez um grandíssimo jogo, o Bryan Aguirre. Vem o cruzamento por baixo e o Ricardo Matias faz o que não foi feito por um centroavante ainda na temporada de 2025. Primeiro, a personalidade de ganhar o duelo individual do zagueiro. Segundo, a antecipação e o tino de centroavante para estar ligado na jogada e ter uma reação mais rápida do que o adversário. E terceiro, a responsabilidade de chutar a bola pro gol e fazer o gol. O 9 tem que decidir. E o primeiro jogo que o 9 decide nessa temporada, teve que vir um garoto de 19 anos de idade das categorias de base para dar essa vitória gigantesca pro Internacional. O 1-0 do Inter, óbvio, fez com que o Nacional
fosse para cima e que o Inter tivesse uma resposta diferente. Recuou um pouco as linhas e tentava especular no contra-ataque que aconteceu. Em especial no segundo tempo, logo aos 10 minutos, o Ricardo Matias havia criado e desperdiçado 2 oportunidades, porque, repito, ele foi o melhor jogador em campo. Ele criou, ele dominou, ele brigou, ele marcou, ele finalizou. Ele teve, em um passe maravilhoso do Alan Patrick, que talvez tenha sido a peça mais apagada, mas deu este passe maravilhoso. O Ricardo Matias perdeu o gol e depois uma jogada individual do Ricardo Matias, onde ele olha pro zagueiro e diz, eu vou te driblar, e ele ganha do zagueiro e acaba chutando para fora. O Inter criou para fazer o 2-0, não fez e sofreu. O Nacional é um time perigoso. O Nacional colocou 2 bolas na trave, uma com o Nico Lopes, outra com o Otero de falta, mas o Inter marcando especulava os contra-ataques. E aí as trocas do Roger, elas foram cirúrgicas, porque o Inter teve a entrada do Gustavo Prado, o Inter teve a entrada do Tabata, a própria entrada do Luca para dar fôlego que o time precisava, e o Inter estava esperando o contra-ataque para matar a partida. Não precisava ser no último minuto de jogo, mas aconteceu. Em um momento onde o Nacional se jogou todo pro ataque, porque era a última chance deles, o Nacional com a derrota está eliminado da Copa Libertadores da América, veio o contra-ataque e o brinde para Bryan Aguirre, que de novo fez um grande jogo e que é um jogador que está em altíssimo crescimento de desempenho. A roubada de bola, o passe para o Bryan Aguirre com o campo aberto, ele dribla o goleiro ainda que sai desesperadamente tentando cometer uma falta e com um gol livre, sem goleiro, ele entra com bola e tudo e faz o 2-0 de uma vitória gigantesca do tamanho do Inter. Atuações individuais, Vitão, gigante o Vitão. Antony, seguro de novo. A gente cobrava do Antony, que o Antony precisava aparecer e o Antony hoje apareceu. Fernando, um cara que hoje foi discreto, mas extremamente eficiente no meio-campo. O Thiago Maia, enfim, apareceu. O Thiago Maia fez um grande jogo no Uruguai. Aguirre, para mim, depois do Ricardo Matias, o melhor jogador em campo. O Wesley brigou demais, foi muito importante o Wesley no comando do ataque. O Inter fez um jogaço dentro de um time que tinha limitações de confiança pelo desempenho dos últimos jogos, mas fez um jogaço, porque deu resposta, apresentou soluções e vira a chave de expectativa em cima do seu futebol para Libertadores e para Campeonato Brasileiro. E claro, encaminha uma classificação da Libertadores. Não está classificado ainda, mas basta empatar com o Bahia no Beira-Rio, que o Inter já avança para a próxima fase, eliminando um grande concorrente, que é o Bahia. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que a gente volta com mais conteúdo aqui no canal, toda a repercussão desta vitória gigantesca do Inter lá em Montevidéu. Beijo!